Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E esse aqui é o quadro Fatos e Mitos, onde eu sempre destrincho os acontecimentos reais e lendas por trás de uma obra de horror. Já tem muitos vídeos nessa playlist sobre outras séries, tem sobre American Horror Story, sobre a saga Rua do Medo, sobre Missa da Meia-Noite e muito mais. E hoje a gente vai falar de mais uma série do Ryan Murphy, o criador de American Horror Story, que novamente volta com uma história sobre uma família que está se mudando para uma casa nova e vai ser assombrada, mas dessa vez não por fantasmas. A história aqui vai para um lado realista, o que na minha opinião conta bem mais como horror de verdade, porque não tem horror pior do que aquele que você sente que poderia acontecer com você na sua casa. E é por isso que, mesmo sendo um vídeo sobre uma série que está mais pro lado do suspense, ele está saindo aqui na nossa maratona de horror que sempre rola aqui no canal em outubro, e esse ano está acontecendo de 17 de outubro até 17 de novembro, com muitos conteúdos especiais, tanto aqui quanto nas minhas redes sociais. Sem mais delongas, bora lá então! A série The Watcher da Netflix, que no Brasil foi traduzida como Bem-vindos à Vizinhança, conta a história do casal Dean e Nora Brannock, que se mudam para um bairro do subúrbio de Nova Jersey com seus 2 filhos, numa região onde muitos são mais abastados financeiramente, na intenção de proteger seus filhos dos perigos do mundo. Mas assim que eles se estabelecem na sua nova casa, cartas ameaçadoras começam a aparecer na caixa de correio de alguém que assina como The Watcher, que em português ficou O Observador na versão legendada e na versão dublada O Vigia. E essa pessoa começa a transformar a vida dessa família num verdadeiro inferno. E bom, essa série realmente é baseada numa história real, inclusive o final da série também é baseado no caso real, só que existem algumas camadas de ficção que a gente pode explorar para tentar encontrar respostas sobre a identidade desse vigia, já que a proposta deles era fazer uma minissérie. Então, ao que tudo indica, pelo menos até agora, eles não vão fazer uma segunda temporada. Não dá pra gente afirmar isso com certeza, porque quando uma série faz sucesso, tudo pode mudar e eles podem inventar uma segunda temporada, mas eu acho que isso não vai acontecer, porque mesmo que o final dessa série deixe a gente frustrado, eu vou te explicar no final desse vídeo por que é que ele faz sentido. Mas enfim, primeiro a gente precisa entender o caso real, e para isso eu trouxe alguns trechos da reportagem do site The Cut, que foi o artigo que inspirou a série da Netflix. Os nomes do casal na vida real eram Derek e Maria Brodus, e eles receberam a sua primeira carta assinada pelo The Watcher 3 dias depois de fecharem o negócio da sua nova casa em Westfield, em Nova Jersey, em junho de 2014. O artigo no The Cut, que é escrito por Reeves Widman, é muito interessante porque não apenas conta o que aconteceu, mas também faz algumas análises sobre a sociedade da região e todo o contexto do que significa para aquelas pessoas ter comprado aquela casa. Tipo nesse trecho aqui: para os Broduses, comprar a casa na Boulevard 657 havia sido um sonho realizado. Maria foi criada em Westfield e a casa ficava a poucos quarteirões de sua casa de infância. Derek cresceu na classe trabalhadora no Maine, depois subiu os degraus em uma companhia de seguros em Manhattan para se tornar um vice-presidente sênior com um salário grande o suficiente para pagar a casa de 1,3 milhão de dólares. Os Broduses haviam comprado a Boulevard 657 logo após Derek comemorar seu aniversário de 40 anos, e seus 3 filhos já estavam debatendo qual das lareiras da casa o Papai Noel usaria. Muitos moradores de Westfield comparam sua cidade a Mayberry, o cenário idílico do The Andy Griffith Show, o tipo de lugar onde um novo vizinho pode cumprimentá-lo com um cartão de boas-vindas. Westfield fica a 45 minutos de Nova York e pode ser um pouco lenta demais para jovens solteiros, o que significa que os 30 mil moradores da cidade são em grande parte famílias abastadas. Uma atividade que todos os moradores reconhecem como traiçoeira é tentar comprar uma casa. Há muito dinheiro e muito ego, me disse um morador que pediu anonimato antes de falar sobre imóveis em Westfield. Já vi guerras de lances entre amigos por 300 mil dólares. A casa dos Brothers ficava na Boulevard, uma rua larga e arborizada com algumas das casas mais desejáveis da cidade, como o próprio The
Watcher havia dito na carta: a Boulevard costumava ser a rua para se viver. Se você vivia na Boulevard, você venceu na vida. Ou seja, deu para ver que status e egocentrismo são termos fortes nessa comunidade. E essa questão de significado social que a casa na Boulevard representa não só foi importante para as investigações desse caso real do The Watcher, como também é um dos principais pontos levantados pela série da Netflix para construir os seus personagens e os conflitos que vão surgir entre todos os vizinhos. Enfim, falando especificamente sobre a carta, no caso real, a primeira carta do The Watcher, do Vigia, era quase idêntica àquela que os personagens recebem na série da Netflix, com algumas diferenças. Nas duas versões, o Vigia começava dando as boas-vindas e perguntando: como vieram parar aqui? A Boulevard 657 atraiu vocês pela força que possui? E aí, na carta real, o Vigia escreveu que aquela casa estava aos cuidados da família dele há décadas e que, conforme o aniversário de 110 anos da casa se aproximava, ele foi a pessoa responsável por observar e guardar a casa nessa geração. O The Watcher contava ainda na carta que o avô dele vigiou a casa na década de 1920 e que o pai dele tinha cuidado na década de 1960. Na série, alguns detalhes são mudados. A carta diz que a casa está prestes a fazer 100 anos e não diz especificamente quem foram as pessoas que vigiaram a casa na década de 20 e 60. Não diz que foram o avô e o pai do vigia. É dito apenas que foi alguém. Além disso, no caso real, o casal tinha 3 filhos, não 2, e eles eram crianças, e isso também era descrito pelo observador na carta, que falava o seguinte: você tem filhos. Eu os vi. Até agora, acho que são 3 pelo que contei. Há outros a caminho? Vocês precisam preencher a casa com o sangue jovem que eu pedi? Melhor para mim. A ganância trouxe seus filhos aqui. Quando eu souber o nome deles, vou chamá-los e atraí-los para mim. O casal Derek e Maria logo foram então atrás dos proprietários anteriores da casa, o casal John e Andrea Woods, e descobriram que eles também tinham recebido uma carta estranha de alguém que assinava como The Watcher, na qual ele afirmava que estava de olho na casa. Isso tinha sido poucos dias antes desse casal Woods se mudar de lá. E antes disso, eles tinham morado naquela casa por 23 anos sem nunca sequer ter ouvido falar desse The Watcher. Então, para esse casal que morou lá antes, a carta não tinha passado de uma brincadeira. Mas o Derek e a Maria, que moravam na casa agora, ficaram preocupados e a polícia recomendou que eles não contassem nada para os vizinhos, já que os vizinhos eram os principais suspeitos. 2 semanas depois dessa primeira carta, o casal recebeu outra, onde o vigia falava sobre estar observando os trabalhadores da reforma que se mantinham ocupados e estar vendo o casal descarregar seus pertences pessoais. Uma coisa importante destacar aqui é que nesse caso a família vinha frequentando muito a casa para acompanhar a reforma e fazer a mudança, mas eles ainda não estavam morando lá, até porque eles estavam muito assustados. Mas o tempo que eles frequentavam a casa, conversavam ali com os funcionários da reforma e chamavam uns aos outros foi suficiente para que o The Watcher aprendesse o nome de cada um deles, e nessa nova carta ele se dirigia ao casal pelo nome, embora ele tenha escrito o sobrenome do casal errado, e escreveu o nome de cada um dos 3 filhos do casal. E aí a carta continuava depois dizendo o seguinte: a Boulevard 657 está ansiosa para que você se mude. Já se passaram anos e anos desde que o sangue jovem dominava os corredores da casa. Você já encontrou todos os segredos que ela guarda? Os de sangue jovem vão brincar no porão? Ou eles estão com muito medo de ir lá sozinhos? Eu teria muito medo se fosse eles. Fica longe do resto da casa. Se você estivesse lá em cima, nunca os ouviria gritar. Eles vão dormir no sótão? Ou todos vocês vão dormir no segundo andar? Quem tem os quartos de frente para a rua? Eu saberei assim que você se mudar. Vai me ajudar a saber quem está em qual quarto. Assim posso planejar melhor. Passo por aqui muitas vezes ao dia. Boulevard 657 é meu trabalho, minha vida, minha obsessão. E agora você também é, família Brothers. E sabe aquela sensação que você tem quando assiste uma série de horror ou suspense em que uma coisa dessas acontece e você fala assim: nossa, mas se fosse eu que recebesse essa carta, eu não me mudava pra lá nunca. Pois é, isso foi justamente o que a família fez no caso real. Eles decidiram que não iriam mais se mudar e pararam de levar os seus filhos quando iam visitar a casa durante a reforma. Algumas semanas depois, eles receberam outra carta na qual o vigia perguntava para onde eles tinham ido e dizia que a casa estava sentindo falta deles e das crianças. Isso foi suficiente para que eles colocassem a casa
casa de volta à venda no mercado, mesmo que eles só tivessem comprado a casa há 6 meses. E mesmo assim, eles ainda teriam certa dificuldade em vender a casa porque as fofocas sobre essas cartas e ameaças que eles recebiam tinham começado a se espalhar. Desde o início, a polícia tinha suspeitado que The Watcher fosse algum morador de Westfield, e depois do próprio casal Broaddus começou uma investigação particular, loucos para descobrir a identidade dessa pessoa, e gastaram um dinheirão com câmeras na casa, contrataram um hacker, agentes do FBI e um detetive particular. E bom, vários dos suspeitos que a polícia e o casal tiveram com o passar do tempo foram adaptados de certa forma para a série da Netflix. Uma das suspeitas iniciais que o Derek levou para a polícia foi de uma família de vizinhos de sobrenome Langford. Eles eram irmãos já na casa dos 60 anos que moravam com a mãe de 90 anos, e isso causava estranhamento entre os outros vizinhos, principalmente em relação ao irmão mais novo, Michael Langford, que as pessoas achavam esquisito. E como a casa deles tinha uma boa vista da Boulevard 657, o Derek por um bom tempo teve certeza que esse Michael Langford era o vigia, até porque essa família vivia lá desde 1960 e o patriarca da família tinha morrido há quase 2 décadas. Então o casal acreditava que podia ser uma referência ao que a carta dizia sobre o pai do The Watcher ter vivido lá perto nos anos 60 e agora o filho ter assumido o posto nos últimos anos. De acordo com a família Langford, esse Michael tinha sido diagnosticado desde cedo com esquizofrenia. Só que aí a polícia conseguiu identificar que os traços de DNA deixados nos envelopes das cartas eram de uma mulher. E aí eles passaram a investigar a irmã do Michael, Abby Langford. Esses irmãos inspiraram os personagens Pearl e Jasper na série da Netflix, que são os vizinhos bizarros que ficam obcecados em controlar a preservação histórica das construções do bairro. Só que no caso real, depois de investigar a fundo e principalmente depois de ver que o DNA da Abby não batia com o DNA encontrado pela polícia, os investigadores acabaram eliminando a família Langford da lista de suspeitos. De acordo com um artigo do The Cut, o investigador particular contratado pelo casal começou também a desconfiar de um outro casal que vivia atrás da Boulevard 657 e que deixava um par de cadeiras de jardim virado para a propriedade dos Broaddus, se sentando lá de vez em quando para observar. Mas a investigação em relação a esse casal durou pouco e o artigo nem chega a falar o nome deles, mas eles foram a inspiração para os personagens Mitch e Mo na série, que fazem a mesma coisa. E o detetive veterano da polícia de Westfield desconfiou de um carro que passava perto da casa e conseguiu rastrear esse carro até encontrar a namorada de um cara que gostava de jogar alguns videogames obscuros, de acordo com ela. E em um desses jogos virtuais, ele interpretava um personagem chamado The Watcher. Porém, a polícia não conseguiu provas suficientes para obrigar esse cara a comparecer no interrogatório, principalmente porque não conseguiram relacionar ele com o caso de forma alguma. Isso foi adaptado de forma bem diferente do personagem Dakota, um garoto de 19 anos que tem a sua própria empresa de segurança doméstica e acaba virando um dos suspeitos quando a investigadora descobre que ele usa o nickname The Watcher nos jogos online. Mas assim como acontece na série, todos esses suspeitos que surgiam logo iam sendo descartados no caso real. E aí várias teorias começavam a surgir, principalmente quando a mídia começou a dar atenção para o caso. E aí vejam só esse trecho do artigo. Enquanto os Broaddus continuavam a ser consumidos pelo estresse e pelo medo, para o resto de Westfield, a história se tornou pouco mais do que uma lenda urbana assustadora. Uma casa para passar no Halloween se você fosse corajoso o suficiente. Ninguém que tivesse morado na casa antes dos Woods conseguia se lembrar de algo em comum, e era difícil para as pessoas imaginar que seu bairro idílico pudesse abrigar algo tão sinistro. Uma mulher que mora perto me disse que depois que a notícia foi divulgada, ela e mais ou menos 10 de seus vizinhos se reuniram na rua para desvendar quem poderia ter enviado as cartas. Eventualmente, ela disse, eles chegaram a um consenso. Talvez os Broaddus tivessem enviado as cartas para eles mesmos. A teoria, até certo ponto, era que os Broaddus haviam sofrido o remorso do comprador, ou perceberam que não podiam pagar a casa e inventaram um esquema elaborado para sair da venda. Ou Derek estava tramando algum tipo de fraude de seguro, ou eles estavam em busca de um contrato para um filme. Então, no final das contas, até mesmo a própria família Broaddus entrou para a lista de suspeitos. Eles não tinham conseguido vender a casa, mas eles tinham conseguido alugá-la, só que algum tempo depois que a família nova estava morando lá de aluguel, a quarta carta do The Watcher chegou e era mais agressiva do que as 3 primeiras. Nela, o
Vigia reclamava da atenção da mídia que o casal Derek e Maria tinham trazido para o bairro dele e ameaçava se vingar dos dois, até planejando a morte deles, dizendo que poderia ser num acidente de carro ou num incêndio. E aí ele terminava essa carta falando: "Vocês são desprezados pela casa e o Vigia venceu." 3 anos depois disso, alguns outros vizinhos começaram a receber cartas estranhas, mas depois o Derek admitiu que foi ele que tinha enviado essas cartas para os vizinhos, porque ele não aguentava mais as acusações e alegações de que ele e a família dele teriam inventado tudo isso. Mas foi só em 2019 que o casal Broaddus conseguiu finalmente vender a casa e se livrar dela, e disseram que iam tentar seguir em frente numa casa menor. Mas o artigo encerra dizendo que a família nunca conseguiu seguir em frente completamente. O Vigia estava obcecado com a Boulevard 657 e Derek, por sua vez, ficou obcecado com o Vigia e tudo que as cartas puseram em movimento. "É como câncer", ele me disse. "Pensamos nisso todos os dias." E até essa comparação da reportagem de pensar nos traumas vividos por essa família como um câncer inspirou parte da série, com toda a história trazida pela investigadora Theodora, que está tentando desvendar o caso antes que ela morra da sua doença, mas infelizmente não consegue o seu objetivo. E por fim, tem mais 2 detalhes de casos reais que a Netflix decidiu adaptar na série. Primeiro, depois que o The Cut lançou esse artigo falando tudo sobre o caso do The Watcher em 2018, passou-se algum tempo e uma nova teoria surgiu nessa investigação, de que o caso poderia estar relacionado com um escritor e professor de inglês chamado Robert Kaplow. Esse professor, de acordo com seus ex-alunos que foram entrevistados, falava muito em sala de aula sobre sua afeição por Westfield e sua estrutura rica, e afirmava que já tinha escrito mais de 50 cartas para as casas de Westfield desde os anos 60, que foi quando ele cresceu na região, e ele endereçava as cartas não aos proprietários, mas às próprias casas. Quando a equipe de repórteres do The Cut procurou esse Robert Kaplow, ele afirmou que nunca mandou nenhuma carta para a casa da Boulevard 657, que as suas cartas principais iam para outro endereço e que os donos dessa outra casa nunca tinham se incomodado. De todos os suspeitos reais que foram adaptados para a série, essa foi a adaptação mais próxima da realidade, porque até o nome do personagem ficou bem parecido. Eles chamaram o personagem de Professor Roger Kaplan e criaram um plot onde ele não só era fascinado pelas casas, mas também incentivava seus alunos a fazer a mesma coisa num projeto chamado Ode a uma Casa. E o outro detalhe, também baseado na realidade, é a história contada pelo detetive Theodora do cara chamado John Graff, que teria vivido ali na Boulevard 657 e assassinado toda a sua família para depois fugir e desaparecer. Mais tarde, quando ele volta a aparecer na série, ele diz para os outros personagens que seu nome é William Webster, mas que eles podem chamá-lo de Bill. E apesar da série nunca deixar claro se ele é mesmo o John Graff ou se ele seria esse Bill se passando pelo John Graff, no último episódio o personagem do professor Roger Kaplan levanta uma suspeita quando reconhece ele como um rosto familiar e pergunta como está a família dele, dando a entender que o Roger teria sido o professor dos filhos dele. Mas enfim, o John da vida real não tinha nada a ver com o caso do The Watcher, ele nunca viveu na Boulevard 657, mas ele está relacionado com Westfield e com toda essa noção de uma região de ricos que vivem pela aparência. Seu nome real era John List, ele trabalhava com contabilidade e vivia numa bela casa ali em Westfield com a sua esposa, seus 3 filhos e a sua mãe. Mas ele estava muito frustrado porque ele se sentia incapaz de controlar a sua família, principalmente a sua filha, Patty, que na mente dele estava se tornando uma jovem desvirtuada. Isso levou a matar os 3 filhos, a mãe e a esposa. E assim como é mostrado na série, ele enganou as autoridades e os vizinhos, avisando para a escola das crianças e para os conhecidos mais próximos que a família iria sair numa viagem por alguns meses. O John List realmente conseguiu fugir e desaparecer por um tempo, assumindo uma nova identidade no Colorado sob o nome de Bob Park. Mas quase 18 anos depois ele foi preso e condenado, recebendo 5 sentenças de prisão perpétua. Então assim, uma coisa que eu achei massa e bem trabalhada na série é que apesar da proposta deles ser uma série de ficção, onde eles criaram muita coisa na história, eles inventaram túneis que passavam por baixo da casa, eles criaram um verdadeiro pesadelo que o Vigia causa na vida do casal e da família, ainda assim eles pegaram muitas referências do caso real e praticamente todos os personagens que entram para a lista de suspeitos ao
longo dos episódios são sim baseados em suspeitos reais da investigação da família Brodus. E apesar da série da Netflix ter feito bastante sucesso, o final dela tem sido um divisor de opiniões. Afinal, muita gente terminou o episódio em completa frustração, já que depois de tantos suspeitos e tantas investigações, os personagens acabam não descobrindo quem seria o observador. Justamente porque isso é mais uma coisa que eles adaptaram do caso real. A família, a polícia, os investigadores na vida real nunca conseguiram descobrir a identidade do The Watcher. Então seria muito complicado se a série escolhesse um dos personagens baseados em pessoas reais e acusasse ele ou ela como culpado. Então a proposta da série e do seu final é se basear principalmente numa crítica que é citada várias vezes na reportagem do The Cut, que é a questão da comunidade disfuncional que existia ali em Westfield, uma cidade de aparências que em tese deveria ser segura, mas que tanto na vida real quanto na série possuía tantos vizinhos desconfiados, intrometidos e egocêntricos que gerava uma lista interminável de suspeitos, onde todo mundo parecia ser capaz de ser o The Watcher. Então, se você parar para analisar com atenção o que é mostrado pra gente no último episódio, dá pra gente dizer que a série deixa implícito sim ali a identidade do The Watcher. A última cena da série, na qual uma nova família se mudou para Boulevard 657, mostra como todos, exatamente todos os personagens suspeitos da série estavam obcecados por aquela casa e sempre de olho na família que vivia ali. O Dakota, o menino da segurança, estava sempre de olho quando uma nova família se mudava e ele sempre deixava no correio o cartão da sua empresa de segurança doméstica porque ele sabia que uma hora a família iria atrás de botar câmeras e alarmes na casa. O professor Roger Kaplan continua sempre passando em frente à casa admirado e observando a construção. O Jasper e a sua irmã continuam sendo o casal de vizinhos bizarros que vão se intrometer com a desculpa de preservar aquela casa como propriedade histórica. O Andrew, ex-proprietário da casa, é mostrado sentado de frente para a casa, chorando e olhando para ela, se remoendo por tudo que aquele lugar fez ele perder. A Mo continua sentada na sua cadeirinha de jardim, observando os novos vizinhos com um binóculo. E o John, que nós não sabemos se na verdade se chama John ou se chama Bill, continua invadindo a casa através dos túneis secretos que a gente sabe que ele usava, tanto que ele aparece na janela do lado de dentro da casa, observando a nova moradora brincando com os filhos no quintal. Ou seja, a série está mostrando pra gente que todos eles são o observador. Todos eles fazem parte desse grupo de pessoas interesseiras, materialistas e egocêntricas que dão tanto valor a uma casa num bairro nobre que se sentem no direito de interferir na vida das pessoas que vivem ali. Tanto que quando a gente analisa tudo que aconteceu na série, a gente vê que apesar de existir sim uma figura encapuzada que se intitulava o Vigia, The Watcher, a maioria das atitudes ameaçadoras feitas na história que o Dean e a Nora achavam que vinha desse Vigia, na verdade vieram de todos esses personagens. O Jasper era quem vivia invadindo a casa para brincar no elevador de serviço. O John também vivia invadindo a casa através da entrada secreta no porão para conferir o que estava sendo feito no interior da construção. O Dakota foi quem instalou a câmera no quarto do casal e enviou o vídeo do Dean com a garota no quarto lá para a empresa onde o Dean trabalhava. O Andrew foi quem perturbou a cabeça do Dean com as ideias sobre um culto satânico que bebia sangue de crianças, liderado pelo casal Mitch e Mo. E o professor Roger Kaplan realmente começou a vigiar a casa de uma forma bizarra depois dele ter sido acusado pelo Dean. E a Karen, que é a agente imobiliária, também importunou o casal, foi até o fim na tentativa de convencer eles a vender a casa para que ela pudesse comprar a propriedade por um preço mais barato e viver ali até ela ser afugentada pelo The Watcher. E todos esses personagens, eles são envolvidos por mentiras cabeludas. O John pode ser um assassino ou não, mas ele se esconde em túneis secretos e ele mente o seu nome por aí. A Mo e o Mitch passaram boa parte da temporada deixando os outros personagens acreditando que eles estavam mortos. O Andrew é um ator e nunca fica claro pra gente se ele contou aquelas histórias pro Dean porque ele foi contratado pra isso ou se ele realmente acredita nisso. E a Pearl finge não saber que ela conhece os túneis secretos que permitem que o irmão dela e ela entrem na casa, enquanto ela continua fazendo assembleias entre os vizinhos para tomar decisões sobre uma propriedade que não pertence a ela. Inclusive, essa ideia que a série passa faz ainda mais sentido quando você percebe que eles fazem algumas referências a um filme icônico de horror que mostrava uma comunidade nobre onde
onde todos os vizinhos também eram os vilões que se intrometiam na vida de uma moradora nova, o bebê de Rosemary, onde a protagonista é interpretada pela Mia Farrow. E vejam só, a Mia Farrow é justamente a atriz que interpreta a Pearl. Inclusive, para quem tiver interesse, eu também tenho um vídeo sobre o bebê de Rosemary na playlist desse quadro Fatos e Mitos. Então, mesmo que a gente não saiba qual desses personagens escreveu as cartas, a gente sabe que qualquer um deles poderia facilmente ter escrito ou uma carta ou mais de uma delas, e o mais importante, mesmo que nenhum deles tivesse escrito nenhuma das cartas, na prática todos eles fazem parte dessa figura ameaçadora que é o Vigia. Até mesmo o próprio Dean passou a se incluir nisso, porque depois de tanto sofrer ameaças, foi ele que chegou a escrever a última carta que a família recebeu, e depois ele escreveu as cartas que foram enviadas para os vizinhos. E no final da série a gente vê que, assim como os vizinhos, ele também se tornou um observador obcecado por aquela casa. Ele tá ali vigiando uma nova família, e quando o novo dono da casa pergunta o nome dele, ele mente, se apresentando como John e mentindo que ele mora ali perto. Ou seja, mesmo que não intencionalmente, ele acabou se juntando a essa seita de mentiras que vigia aquela casa incessantemente, mentindo inclusive para a própria esposa. Embora a Nora também não esteja muito atrás, porque ela vê o marido observando a casa no final, muito provavelmente porque ela também não conseguiu deixar a história do observador para trás e também tinha voltado ali para ficar de olho na casa e nos novos moradores. Então assim, eu entendo que quando a gente assiste essa série, a gente fica com raiva quando termina o último episódio. Eu fiquei muito puto quando eu terminei de ver e eu vi que eles não iam revelar a identidade do observador. Só que, analisando com calma agora, depois da raiva já ter passado, eu percebo que esse sim é o final mais coerente, porque se relaciona inclusive com o que muitos investigadores acreditam que é a resposta para o verdadeiro caso do The Watcher. Muitos jornalistas e policiais já afirmaram que acreditam que esse caso nunca teve uma solução, porque o The Watcher não era uma pessoa só, provavelmente seriam várias pessoas da comunidade e talvez até mesmo a própria família que recebeu as primeiras cartas, que levaram essa ideia de valorizar uma casa histórica de um bairro rico ao extremo e acabaram transformando essa ameaça em algo bem maior do que realmente era. E da mesma forma que as pessoas envolvidas no caso real, nós que assistimos a série vamos ficar para sempre com a dúvida de quem era a pessoa encapuzada que invadia a casa e escrevia as cartas, mas pelo menos temos a certeza de que os vilões da história a gente sabe quem é. São todos os personagens de quem a gente desconfiou mesmo. Bom, cambada, é isso. Deixem aí nos comentários as suas considerações e fiquem de olho porque vem muito conteúdo especial por aí nessa maratona de horror. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!